Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a partida que muitos de vocês pediram aí, Fabiano Caruana contra o Alireza Firouzja no Tata Steel Masters 2020, o torneio no qual Caruana foi campeão. Vamos dar uma olhada, Caruana de brancas aqui, abre a partida com o peão da dama, D4, Firouzja responde aqui com cavalo em F6, C4, G6, cavalo C3 aqui pelo Caruana, bispo G7, então o Firouzja indo aí para uma defesa índia do rei, e agora o Caruana agarra o centro aí com o peão de E4. D6 pelo Firouzja. E aqui, gente, o que jogar, né? Muito comum jogar um lance como cavalo em F3, bispo E2, né? Cavalo de G em E2 ou até mesmo bispo D3. Mas o Caruana vai para um lance sensacional aqui, o lance H3. Esse lance aqui, ele já dá indícios de que o Caruana vai fazer uma tempestade forte de peões aqui e vai indo para cima realmente aí do garoto Firouzja. O Firouzja faz roque, agora bispo E3 aqui pelo Caruana, cavalo C6 e D5. Aqui vem ele, Caruana já expandindo com os peões, cavalo em E5 e agora F4 atacando mais uma vez o cavalo. Cavalo de E aqui em D7 e agora, acredite se quiser, G4. Olha essa formação aqui agressiva do Caruana. Quem fala que o Caruana é um jogador aí posicional, que joga conservador e tudo mais, ele tem mostrado um jogo bem diferente, foi por isso inclusive aí uma das razões pelas quais ele ganhou o Tata Steel. Ele está assumindo riscos e tá muito legal de ver aí o Caruana jogando realmente. C6 aqui pelo Firouzja, cavalo em F3, C por D5, C por D5 e agora B6. Então o Firouzja vai querer desenvolver aqui o bispo de casas claras em B7. Cavalo D4, né, de olho nessa casa bem interessante aqui de C6, cavalo C5 permitindo, cavalo C6 é possível ser jogado aqui, mas existe uma pressão aqui em E4, o Caruana no momento prefere desenvolver a dama, lidando com essa pressão, dama em F3 portanto, e agora bispo B7. E aqui vai ele, o Caruana já solta aí um G5, né, e aqui o Firouzja já se encontra num momento importante aqui de tomar uma decisão, porque o cavalo está atacado, né, ele pode querer voltar aqui o cavalo para E8 e ficar esperando para ver o massacre depois de H4, H5. Ele pode jogar o conservador cavalo aqui em H5, não foi o lance jogado, mas poderia, e aí esperar para ver o que o Caruana tem preparado. Mas o Alireza Firouzja não está interessado em continuações mornas como essa, e ele prefere colocar fogo aí no tabuleiro com o lance cavalo de F por E4. Então aqui o Alireza sacrifica o cavalo, depois de cavalo por E4, bispo por D5. E olha a situação agora do Caruana, né? O Firouzja já sacrificou uma peça aí por 2 peões. E agora o cavalo aqui do Caruana está atacado 2 vezes, né? O cavalo está cravado também, se ele sair cai a dama. E não dá para jogar um lance defensivo como o bispo D3, por exemplo, porque o cavalo simplesmente está segurando essa casa, né? Então como defender esse cavalo? O Caruana segue firme aqui com o lance cavalo em F6, cheque, abrindo um ataque descoberto aqui no bispo. E por F6, dama por D5 e agora torre E8. O Firouzja sacrificou sim uma peça por 2 peões, mas ele está ganhando bastante atividade, está agora atacando aqui o bispo, né, nessa coluna aberta. Cavalo C2 agora protegendo o bispo, F por G5 e agora o Caruana não perde tempo para fazer um lance importante aqui. Vamos ver qual é, né? Porque aqui se ele captura novamente com o peão aqui em G5, tá vindo o bispo por B2, né? Tá caindo o peão, tá caindo toda a posição, né? G5 também por enquanto tá meio bamba, né? Então aqui a posição ia ficar bem perigosa pro Caruana. Por isso que nessa posição ele faz um lance seguro aqui. Roque, o grande roque, olha que legal esse lance. Protege o B2, bota pressão aqui em D6, né? Descrava aí o bispo. Sensacional, a partida segue com G por F4 e agora bispo D4. O Caruana não permite aqui ao Firouzja ficar com esse bispo monstro nessa longa diagonal. Ele desafia o bispo e agora bispo por D4, dama por D4 e cavalo em E6, atacando a dama e protegendo o peão de F4. Vamos fazer um pequeno balanço? Olha só que interessante, o Firouzja está aqui com quase todos os peões, né? Está com 7 peões contra 3 peões aí do Caruana apenas. No entanto, um cavalo aí para cada um, mas o Caruana tem um bispo aqui que o Alireza não tem. 2 torres aí para cada um, uma dama para cada um. Exposição dos reis. O Caruana tem que tomar cuidado, tá com o rei aqui
numa coluna aberta, então vai ter que perder um tempinho jogando rei B1 em algum momento. Por enquanto a dama está atacada, né? Tem que lidar com o problema da dama. Então as pretas, além de tudo, estão com alguns tempos importantes. Peões passados nas colunas D e F. Perigosa situação, hein? Perigosa situação. O rei aqui do Firuja, por enquanto, está de certa forma protegido. E o Caruana poderá, né, depois de resolver alguns problemas como salvar a dama, guardar o rei, poderá pensar em desenvolver as suas peças, né, com o bispo lá em B5, o cavalo B4, o cavalo D5, e tentar, quem sabe, aí algum ataque ao rei adversário. Posição interessante, a partida segue com dama D2, portanto salvando a dama em F6, protegendo em F4, colocando pressão em B2. Rei B1, lance importante, torre de A em C8 e agora bispo B5, finalmente aí desenvolvendo a sua peça menor com um tempo sobre a torre. Torre de E aqui em D8 e agora cavalo B4, né? Esse cavalo pode ir para C6, ele pode ir para D5. Creio que ele esteja bem interessado aqui em D5, atacando a dama e também pressionando o peão. D5, a Liereza Firuja não permite o cavalo se alocar lá em D5 e agora torre de H em F1, né? O Caruana tá botando prioridade aqui nesses peões passados. Torre C5 aqui pelo Firuja, a A4 protegendo o bispo e agora D4, mais uma vez avançando aí com o peão passado. Cavalo D3, bloqueando o peão, atacando aqui a torre vem para F5, protegendo, passando por trás aqui do peão passado de F4 e agora torre F3. Vejam que posição interessante, né? O Caruana foi bem sucedido em bloquear esses peões passados. O melhor bloqueador de um peão passado é o cavalo. A torre, você está gastando muito cartucho para isso, mas no momento está sendo importante, né? O cavalo, além de bloquear o peão de D, faz pressão em F4 e o Caruana vai querer fazer toda a pressão que ele puder aí em F4. Vamos ver como segue o jogo. G5, colocando mais força aqui em F4. E agora a torre G1 aqui pelo Caruana, né? Então esse peão está cravado. E o Alireza Firuja nessa posição faz o lance rei F8, depois no final da partida nós vamos comentar esse lance, rei F8, e o Caruana continua agora, H4, né? Ele quer eliminar o defensor aqui de F4, H6, H por G5, H por G5, e agora, tudo bem, esses peões aqui são passados e conectados, mas o rei do Firuja está um pouco exposto, e o Caruana vai apostar nisso. Torre H3, F3 aqui pelo Firuja, bispo aqui em C4, rei E7, bispo por E6, rei por E6, e aqui, dama em H2, né? Dama em H2, empilhando na coluna H, ameaçando torre H6, ganhando a dama, né? Olha que posição interessante, né? O Firuja tá aí com esses peões passados e conectados, no entanto o rei tá exposto, né? Então o Caruana tá apostando nisso, olha só, F2, olha que posição legal, né? F2 aí, o peão já tá na sétima, torre F1 aqui pelo Caruana e agora rei D7, para não levar, né, o torre H6 ali, que seria mortal. Bom, torre H6 veio de qualquer jeito, mas não levou a dama, né? Não ganha a dama consegue escapar agora aqui para E7. Veja como a dama tem que ficar guardando aqui a casa de D6. No momento a dama poderá no futuro também ir lá para C7. A partida segue com torre por F2. O Caruana foi muito bem sucedido aí em eliminar o primeiro dos peões passados aí do Firuja. Mas parece que brota peão passado aqui na posição, porque tem aqui em F, em G, em D, ainda a situação é perigosa. A partida seguiu com torre por F2, dama por F2, agora existe uma ameaça aqui no peão central e rei C8. Parece que o Firuja está conseguindo esconder aí o rei, agora a torre está protegendo o peão. No entanto, o Caruana segue firme aqui com o lance A5, então oferecendo um peão para abrir aí a posição. B por A5 e agora dama C2 com cheque. O rei vem para B8 e um lance perigosíssimo. Cavalo C5 com uma ameaça terrível. Cavalo A6, né? Cavalo A6 é uma grande ameaça na posição. O cavalo estará defendido pela torre. O rei ficará exposto aí para casas claras, né? Rei B7, vai vir dama G2 e sequência de checkmate com certeza. Tá? Então aqui o Firuja tem que responder em relação a isso. Faz o lance torre D6, né? Propondo aqui a troca das torres e segurando a casa de A6. E aqui o Caruana segue firme. Torre H8 cheque, torre volta para D8 e agora dama B3 cheque. O rei vem para C7, dama B7 cheque, rei D6 e agora torre H6. Situação complicada porque o Firuja tem que tá em cheque e tem que continuar protegendo aqui a dama, né? Portanto F6 interpondo aí, bloqueando. E agora depois de cavalo em E4 com cheque, esse lance aqui do Caruana, o Alireza Firuja abandona aí a partida, né? Que massacre não, né? Que partida interessante, né? Mas
esse final aqui realmente foi bem agressivo do Caruana. Aqui o que está acontecendo, né? Bom, o rei está em xeque, ele tem que continuar protegendo a dama, ele teria que jogar rei E6, mas aí viria cavalo por G5, aproveitando aqui a cravada do peão. O rei precisaria continuar defendendo a dama, não dá para vir para F7, porque o cavalo não deixa, teria que vir para D6 de novo. E aí viria cavalo F7, protegido pela dama. O rei tem que continuar protegendo a dama, rei E6, e aí cavalo por D8, né? Dama por D8, e aqui o Caruana teria uma torre a mais, e provavelmente sequência de checkmate, depois de dama E4, cheque, por exemplo, rei D7, torre aqui em H7. Veja que o rei não tem mais como... bom, enfim, se vier aqui para C8, né, vai levar dama B7 checkmate. Então aqui ele teria que jogar rei D6 e aí viria dama por D4, capturando a dama na sequência, né? Rei E6, dama por D8. E eu acho que aqui ninguém tem dúvida de que o Caruana seria capaz de vencer qualquer jogador do mundo numa posição como essa, né? E é por isso que depois de cavalo E4 cheque aqui, o Firuja abandonou a partida. Que legal essa partida, hein? Vamos dar uma olhada aí nas estatísticas do chess.com, vamos lá. Tá calculando ainda aqui? Deixa eu fazer um reload na página, acho que pode ser isso. Vamos dar um reload aqui. O relatório estava pronto, acho que eu mandei fazer um mais profundo aí, ele travou aí na tela. Vamos pegar aqui o relatório, acho que está pronto já. Vamos dar uma olhada aqui. Boa, 98,8% de precisão aí para o Caruana, 98,4% de precisão para o Firuja. Dois monstros, né, no tabuleiro. 33 aí dos lances foram os melhores para o Caruana, 32 para o Firuja. Um lance excelente para cada um, 7 bons para o Caruana, 3 para o Firuja. 6 lances aí de livro. O Caruana uma imprecisão e só na partida inteira. Né? O Firuja errou um pouco mais, 3 imprecisões, um erro e uma gafe. Né? Se a gente olhar o gráfico aqui, realmente a partida foi bem equilibrada, mas a partir de um certo momento, domínio total aí do Caruana. Né? Eu falei que eu ia comentar um lance lá, vamos voltar lá no Lichess. Eu falei que eu ia comentar o lance rei F8, vamos voltar lá para o lance rei F8. Um pouco mais para trás, aqui, nessa posição aqui. Torre G1, né, jogado pelo Caruana, fazendo pressão aqui na coluna G, cravando o peão, né. Aqui o Firuja poderia ter considerado talvez o lance H5, né. Aqui a ideia é que se o Caruana jogar H4 ele teria G4, né. Então essa seria uma ideia interessante. Depois, por exemplo, de bispo C4 para bater aqui no defensor de F4 e de G5, né. Poderia seguir com torre E8, depois de bispo por E6, torre por E6 e cavalo F4. Realmente o Caruana capturaria alguns peões aqui na posição, né? O que está acontecendo aqui? Não dá para as pretas capturarem aqui por conta da cravada aqui do peão, né? Esse peão não está protegendo lá em F4. A torre está atacada e o peão também, né? As pretas teriam que seguir com torre de em E5. Cavalo aqui por H5 e dama G6 traria alguns perigos, né, por conta dessa diagonal aberta aqui. Então depois de torre por F5, as brancas poderiam seguir com dama C2, né? Então aqui se as pretas capturarem o cavalo, cai a torre, né? E não dá para tentar algum lance como cheque, nem nada disso, porque a dama está defendida. Mas as pretas poderiam seguir aqui com D3, por exemplo, seria bem interessante. As brancas não poderiam capturar por conta de torre F1, né, dando cheque, por exemplo, dama aqui, dama por D3, torre F1 venceria imediatamente. Né? Não dá para a dama capturar porque ela está cravada e depois da torre capturar a torre está caindo a dama, né? Então depois de D3 as brancas teriam que continuar com algo como dama C8 cheque, rei H7, rei A2 tirando aí o rei dessa diagonal, não dá para as pretas ainda capturarem o cavalo, senão estaria caindo a torre, né? E depois de D2, por exemplo, dama D7 e torre E5, agora sim ameaçando o cavalo poderia fugir aqui para F4, aproveitando aqui a cravada do peão. Com o tempo sobre a dama F5 e depois aí da troca de damas, o cavalo estaria atacado, cavalo D3, torre F3 dando um duplo, né? Que situação interessante, né? E depois de cavalo B4 e torre por H3, poderia seguir a partida dessa forma e digo mais, essa partida iria longe ainda, né? Seria uma partida bem interessante, onde as negras têm aí 5 peões, né? Contra 2 do Caruana, no entanto o Caruana com esse cavalo aí, a questão que ficaria numa partida como essa é, será, né? Que esses peões a mais aí das negras seriam suficientes? Será que o Caruana conseguiria vencer ou iria para um empate? Difícil responder, né? Mas o fato é que a gente teria ainda uma partida bem interessante depois de H5. As complicações aí do Firuja começaram realmente depois do lance rei F8,
que permitiu aqui o H4 do Caruana, né? Mas a partida foi sensacional, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Se você gostou, lembra de dar o seu like aí, a sua curtida. Se você acompanha os vídeos do canal e ainda não se inscreveu, se inscreve apenas apertando o botão aí embaixo. É muito simples de você se inscrever, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!